história começou ainda, eu estava no grupo espírita Aurélio Agostinho, e certa feita nós recebemos uma mensagem nos orientando, nos dizendo que nós seríamos responsáveis pela construção de uma casa espírita, cujo nome seria Maria de Nazaré. Estranhamos essa mensagem, porque nós não sentimos em condições absolutas de fundar uma casa espírita, dada ainda nosso pouco conhecimento da doutrina. Mas aquilo, guardamos aquilo ali como uma lembrança, uma coisa qualquer. Mas em 85 foi surgindo determinadas situações que nos levaram realmente a pensar mais seriamente em construir uma casa. Os companheiros da ASA, da Associação do Banco do Brasil, mantinham lá uma sopa fraterna, que era levada, as pessoas iam, levavam as vasilhas e buscavam a sopa. Era um cômodo de dois cômodos, um barracão de 2 cômodos, e era feito esse trabalho lá. Um dia o senhor Aires, também trabalha no Banco do Brasil, nos convidou para fazer uma festa de Natal lá em 84, nesse dito local. E nós fomos para lá. Fizemos a festa de Natal com as crianças do local, ainda era muito pobre, ainda assim não tinha estrutura nenhuma. E então, a pedido do próprio Aires, que nós pudéssemos fazer um evangelho. Um dia a gente vai falar sobre o evangelho de Jesus nesse local. Nós procuramos então uma quinta-feira para falar sobre isso. Aí fomos lá, apareceram 2 mulheres e 4 crianças. Fizemos evangelhos, demos um passo nessas crianças e prometimos que voltaríamos na quinta-feira seguinte. Na quinta-feira seguinte apareceram as mesmas 2 senhoras com as 4 crianças. E assim a coisa continuou por talvez umas 3 ou 4 semanas. Eu comentando com o Aires, ele falou assim: não adianta, pode parar que o pessoal lá não vai ouvir o evangelho. Já tentamos também, não conseguimos. Eu falei: não, deixa, vamos tentar mais algum tempo. E eu me lembro bem que era um mês de julho, um mês frio aqui em Uberaba. Então eu levei certa feita uma caixinha de chá mate e levei 10 pãezinhos. E lá nós fizemos um chá e oferecemos a ela o chá com os pãezinhos e avisamos: olha, toda semana nós vamos trazer um chá e um pãozinho para vocês se alimentarem. Quando foi na semana seguinte, nós tínhamos 6 mulheres e já umas 12 crianças mais ou menos. Aí ficamos, observamos aquilo e dissemos: olha, como é que está, né? Aí, na semana seguinte, nós vamos trazer novamente. Bom, aumentamos o número de pães e aumentamos o chá. Apareceram já 12 mulheres, foi dobrando. Então nós tínhamos aqui uma faca de macarrão chamada Espéria, e que nós pedimos ao companheiro que nos fornecesse aquele macarrão quebrado que nos serviria para ser colocado nos pacotes por um preço mais justo. E assim nos fez, descobrando infinitamente aquilo ali. Passamos então a levar um pacote de macarrão, o pão e o chá. Para nós encurtarmos a conversa, nós chegamos ao ponto de estar com 80 mulheres lá dentro e não sei quantas crianças, já não cabia mais. Então eu conversei com o Chico e recebi uma certa crítica de amigos. Nós estávamos comprando aquelas pessoas com chá e pão, né? Então eu procurei o Chico e disse a ele: Chico, eu estou muito pesaroso porque amigos meus estão dizendo que eu estou errado. Foi não, absolutamente, meu filho, você não está errado, você está corretíssimo. Ninguém de barriga de vazia vai ouvir o evangelho. Bom, aí que nós continuamos. E chegamos a um ponto, sentimos necessidade, não havia como, daí 2 vezes, não havia como você manter. É muito, muito pequeno o cômodo, não tinha como, né? Então procuramos o Antônio Corrêa de Paiva, que era o proprietário atual na época, que nos cedesse aquele espaço, ou então construísse um centro espírita lá. Aí fomos na Câmara dos Vereadores e conseguimos, então, com um grupo, nos fosse doado o terreno. Fizemos a escritura, tudo normal, e pensamos: como começar essa casa? Difícil. O grupo nosso eram pessoas simples, sem uma estrutura financeira. Como nós iríamos fazer aquela casa? Bom, começamos a fazer um planejamento para fazer um pequeno centro espírita, uma pequena casa para atender aquelas mães que já lá iam lá, né? Então, certa noite eu orei e pedi a Jesus que nos desse orientação para que a gente pudesse ver o que nós teríamos fazer. Quando me assustei muito, quando em sonho me levaram a ver o grupo espírita formado embaixo, já plasmado no terreno. Eu assustei, falei: nós não temos condições jamais
de fazer uma casa espírita dessa envergadura desse tamanho. Aí os espíritos disseram: olha, não é você que vai fazer, você só vai ser o coordenador. Nossa Maria Santíssima, cujo nome será dado à casa, é que irá promover essa construção. Quando nós levamos no dia seguinte, nós levamos para os companheiros, que nem o desenho, quase que eu apanhei. Bom, eu falei: olha, a orientação que eu recebi foi essa: não somos nós que vamos fazer, nós vamos simplesmente administrar. Aí, poucos dias depois, nós fomos convidados a Ribeirão Preto, com nosso companheiro, o Vino, para que nós participássemos de um churrasco lá, beneficente da Casa Espírita que eles tinham lá, que é chamado Nave da Saudade. Quando participamos desse churrasco, eu olhei para a Carmen e disse assim: olha, Carmen, está aqui a solução para nós construirmos o Maria de Nazaré. Após o churrasco, conversamos com ele e falamos: olha, nós queríamos fazer um trabalho desse em Uberaba para a construção da nossa casa. No mesmo momento se prontificaram, falaram: nós vamos lá em Uberaba participar com vocês. E disse assim o seguinte: eu tenho uma fazenda no Rio do Peixe e você já ganhou o boi. Na semana, 15 dias depois, já estavam aqui e foi um trabalho insano. A nossa companheira que trabalha conosco, a Rosana, a dona Eunice e outros bravos companheiros naquela época que trabalhavam conosco, e nós fomos fazer esse churrasco e foi um sucesso. Terminado o churrasco, eu fui a Belo Horizonte ainda serviço, naquela época eu trabalhava ainda, e quando eu volto, passei em Patos de Minas. Ao lado da estrada da rodovia, vi uma placa dizendo que estavam fechando a cerâmica, estavam vendendo esse tijolo por menos da metade do preço. Eu pensei comigo: puxa vida, se eu conseguisse comprar esse tijolo aqui para levar para Uberaba, seria interessante. Como transportar esse tijolo, né? Quando eu acabo de pensar esse pensamento, me passa uma carreta lá da Cachoana, uma empresa que mexe com madeiras e pinos aqui próximo à Ponte Alta, e então eu falei: já sei quem vai trazer esse material para nós. Aí procurei um companheiro nosso, Dr. Dorival Sortini, proprietário dessa fazenda, e contei para ele todo o processo. Ele ficou muito feliz e disse assim: olha, Nézio, pode contar que o tijolo semana que vem está lá. Eu falei: doutor Dorival, então o senhor faz o cálculo para nós e quanto tijolo nós vamos gastar. E ele, engenheiro, o que ele fez? Ele já fez a planta total da Casa Espírita. Nos deu quanto tijolo nós íamos gastar, quantos sacos de cimento nós iríamos gastar, quanto de areia, tudo isso ele passou para nós no papel. Eu falei: eu vou dar o seu cheque. Ele falou: não, você não vai me dar cheque. Todo o material desse tijolo todo eu estou enviando para vocês. Você não vai pagar nada. Isso é um presente meu na casa de vocês. Você quer saber de uma coisa? Pegou um talão de cheque, forneceu, olha, isso aqui é para vocês pagar o pedreiro. Deixa o dinheiro que vocês têm para você comprar o cimento, a areia, a brita, a terra, tudo isso aí. Dessa maneira. Aí o grupo entusiasmou, né? Aí já chegamos, já contatamos um feitor, os pedreiros, e já levantamos tudo. Bom, já promovemos um outro churrasco seguinte, né? Para um mês e pouco depois. Foram seguidos os churrascos. Aí terminamos de levantar, o feitor disse assim: olha, senhor Ernesto, convém o senhor mandar cobrir isso aqui, porque com o tempo essas paredes podem se deteriorar e cair. Nós tínhamos feito um churrasco, eu falei: quem sabe vai dar para a gente até cobrir, né? Aí nós fomos convidados a Ribeirão Preto outra vez para falar, e quando acabamos, um companheiro nosso nos procurou, chama Dr. Paulo Eduardo Panico, e veio nos cumprimentando. Ele participava conosco da Pomada Vovô Pedro em São Paulo. Então eu falei: olha, Paulo, eu quero um favor seu. Ele falou: nós estamos fazendo uma casa hospitalar em Uberaba. Que maravilha, né? Eu falei: nós vamos fazer medicamento e tudo, a pomada inclusive, e eu gostaria que você fizesse a planta alta. Você tem escritório de engenharia, e essa planta alta do telhado para nós. Expliquei as razões para ele. Ele falou: não, pode deixar comigo. Pegou o rolo de pergaminho de papel, né? Quando passados aproximadamente uns 15 a 20 dias, nos ligaram aqui que tinha uma carreta lá em cima carregada de madeira. Peguei um manifesto, era Paulo Eduardo Panico. Ele tinha uma serraria em Marabá e mandou para nós toda a madeira, e a madeira já cortada. Já com o projeto. Como nós estávamos com dinheiro, nós conseguimos contratar um carpinteiro e imediatamente ele cobriu, chamado até Gaguinho, o apelido dele. Quando ele terminou, ele falou assim: senhor Ernesto, você vai ter 7 dias para cobrir aqui. Aí eu fui na cerâmica Misson. Cheguei, procurei o seu Misson, expliquei para ele: senhor Misson, então precisamos de tantas 1000 telhas. Não tem problema, senhor Ernesto.
Amanhã a telha está lá. Chegando lá, nós não tínhamos um tostão para poder pagar para botar a telha para cima. Então nós fizemos um mutirão. Convidamos todos os companheiros da casa, as mulheres, as crianças, todo mundo, fizemos o almoço lá, entendeu? No barracão, e jogamos telha para cima. E jogamos as telhas todas para cima, cobrimos, foi esse um fim de semana, 2 dias, e ficou pronto. Graças a Deus, ficamos felizes, né? Mas eu encontrando com um companheiro na cidade, dono de um porto de areia no Rio Grande, eu contei para ele a nossa história, nós estávamos fazendo nossa casa, e ele falou assim: olha, Nésio, eu tenho no Rio Grande um porto de areia. Quantos caminhões de areia você precisar, você pode buscar. Foi que ótimo, maravilha. Aí procurei um companheiro nosso, dono da TNT, que tinha os caminhões. Ele falou: não tem problema não, Nésio. Falei: vocês compraram aonde a telha? Foi para o Misson. Aí ele parou assim por instantes, sentou na escrivania, pegou o telefone e ligou lá para o Misson. E disse assim: ô Misson, o Enésio do Príncipe Nazaré comprou uma telha de vocês aí, assim, assim. Ele falou: comprou sim. Foi qual o montante? Ele falou: é um montante que eu nem quis saber no quanto. Aí disse assim: olha, nós temos aquela pendência de débito de você para comigo, você desconta naquele débito que você está nos devendo. Então não pagamos a telha. Não pagamos a telha. Aí conseguimos um caminhão, fomos, buscamos areia, então rebocamos tudo, né? Rebocamos toda a casa por dentro e por fora. Eu falei: olha, nós vamos ter que começar o trabalho. Mas o dia de começar a trabalhar, nós falamos assim: agora como é que madeira para fazer os bancos do centro, né? Aí o doutor Dorival Sotino me chamou para ir lá dar uma olhada no equipamento eletrônico que eu tinha lá na fazenda. Ele falou: que está lá? Ele falou: está tudo pronto, está faltando madeira para os bancos. Só tem pinos para nós fazer. Semana seguinte nós tínhamos 200 cadeiras, estão lá até hoje. Ele nos enviou para nós. Aquelas 200 cadeiras estão lá. E agora? Nós não tínhamos uma porta, uma janela. Aí eu ligo para esse companheiro, Pascoal Bovino, lá de Ribeirão Preto. Aí quando passados 15 dias, nos chega um basculhante com todas as portas, todas as janelas do centro espírita. O que aconteceu? Aí falou: olha, agora todo domingo faz o seguinte, você vai me pagar. Foi como? Domingo você vem para cá que nós vamos para uma chácara na beira do rio. E conversamos, e brincamos e tudo, né? E uma hora lá surgiu uma conversa com o Pascoal, perguntando: e a casa espírita, como é que está, Enésio? Eu falei: Pascoal, só falta pintar. Eu falei: a metragem é mais ou menos essa. Então já está pintada. Eu falei: por quê? Eu vou ter uma fábrica de tinta. E aí foi, rapaz. Aí nós fomos a São Paulo, cujo nome é o Geraldo Brito. E falou assim: olha, Nésio, olha como é que está essa casa aqui. Eu olhei o piso, era aquele piso de cerâmica vermelha, né? E falei: mas que piso bom esse aqui, ô Geraldo. Ele falou: olha, esse piso acontece o seguinte: é um amigo nosso que tem uma cerâmica, e esse piso ele foi vendido para nós a preço ínfimo, porque esse piso comercialmente ele não serve, porque é aquele piso da boca do forno, que queima demais da conta, fica com as rajas pretas, né? Então esse comercial não serve, mas é o piso mais duro que existe. E eu falei: gente, nós estamos precisando de um piso desse na nossa casa em Uberaba, você não consegue para nós? Eu falei: eu vou tentar para vocês. Pegou o telefone, ligou para um companheiro e disse assim: olha, eu tenho aqui de resto, o último resto é 400 metros desse piso. Eu falei com o Geraldo: é exatamente o que nós precisamos de 400 metros. Não faltou e nem sobrou um pequeno pedaço do piso. Está lá até hoje, se Deus já viu os contos, nós estamos dessa forma, né? Então assim nós concluímos a etapa do Grupo Espírita Mãe Nazaré. Mas isso tudo eu digo a você uma coisa, através, sabe de quê? Do nosso trabalho de fitoterapia.
eu digo você uma coisa, através de quê? Do nosso trabalho de fitoterapia. Todos esses companheiros fizeram tratamentos fitoterápicos conosco e nós levamos para esses companheiros também o trabalho do xaropezinho, entendeu? Para bronquite, remédio para garganta, o conhecimento, entendeu? Nós temos espalhado hoje pelo Brasil inteiro. Esse trabalho iniciou-se de uma forma bastante curiosa, porque nós mudamos para Uberaba em 72, nós mudamos aqui para Uberaba, que eu trabalhava em Belo Horizonte, onde uma polêmica danada que minha esposa Carmen não queria de maneira nenhuma, mas nós a convencemos de vir para cá, onde seria melhor para nossos filhos, né? Já tínhamos naquela época 5 filhos, eu estava aguardando o 6º filho, que era o Ronaldo, e viemos para cá. Mas continuamos católicos, na Medalha Milagrosa, Santa Terezinha e por aí assim. Em 77 aproximadamente, eu estava vindo de Belo Horizonte para cá, onde fomos visitar meus pais, minha mãe, e chegando em Araxá, parei no posto Zema, e lá estava Eurípides, Chico Xavier e a Dona Zilma. Eu não conhecia o Chico Xavier. Aí eu falei, ele sim, já vi fotografia, vi fotografia e tudo, né? E fui lá, falei, vou lá cumprimentá-lo. E me dirigi até ele, né? E falei, como é que vai, seu Chico, você está bom? Ele estava com o cachorrinho no colo, botou o cachorro no chão. Ele me olhou atentamente, assim, quase 1 minuto, foi me olhando atentamente, aí não me deu a mão. Ele me deu um abraço fraterno, aquele abraço apertado, né? E me deu um abraço e falou assim, meu filho, como é bom te reencontrar. Eu não abracei. Eu simplesmente me afastei e disse, o senhor está enganado, o senhor está me confundindo com uma pessoa, amigo do senhor, que o senhor conhece, que morreu há muito tempo. Mas não sou eu. É a primeira vez que eu vejo o senhor. Aí ele olhou assim e falou, não, meu filho, esquece isso. Aí começamos a conversar, ele falou assim, meu filho, se eu te der um livro espírita, você aceita? Eu falei, lógico que aceito, seu Chico. Eu fui embora para o Uberaba. Passaram-se uns 6 ou 7 meses. Um dia, morava no apartamento ainda, eu ouvindo um programa espírita de Uberlândia, e aqui me chamou a atenção, aquela fala, né? Aqui eu comecei a encontrar alguma coisa que me chamou bastante atenção. Aí eu falei com a Carmen, falei, olha, eu vou lá no Chico cobrar aquele livro que ele me prometeu. Ela falou, você acha que vai? Você já tinha mandado para você há quanto tempo, né? Eu falei, mas eu vou lá. E fomos lá. Chegando lá, eu passei só a ouvir os comentários do Evangelho, e aquilo começou a entrar, mas profundamente dentro da minha mente. E aí eu tinha uma fila, assim, eu falei, essa fila para que é? Para despedir do Chico, falei, essa que eu quero. Aí entrei na fila, né? E quando chegou a minha vez de falar com o Chico, ele estava sentado assim de lado, e as pessoas iam passando, cumprimentando ele e saindo, né? Quando chegou a minha vez, eu pensei, olha, eu vou dizer assim, olha, Sr. Chico, você lembra de mim? Encontrei com o senhor há algum tempo, ia citar pelo caso, né? Quando ele me olhou assim, a Dona Zilma, esposa do Sr. Iker, estava sentada de lado, e disse assim, ô Zilma, olha quem está aqui, nosso companheiro Enésio. Como é que vai, meu filho? Nessa altura, eu fiquei com 1,5 metro a menos, né? Foi pro bem, e o senhor? Aí falou assim, olha, meu filho, eu não esqueci seu livro não, viu? Aquilo, rapaz, para mim foi puxa vida, naquele dia tem mais aproximadamente umas 400 pessoas ali dentro, ou mais. Como é que aquela pessoa ia lembrar do significante do que ele encontrou na estrada, o nome e a promessa dele? Naquela noite eu fiquei profundamente pensativo. Mas ele falou assim, olha, se eu na sexta-feira, você sabe onde é que eu moro? Eu falei, não, mas eu encontro. Pois amanhã às 2h você vai lá. Eu falei, tudo bem. Quando foi no sábado, eu fui lá na casa dele, cheguei lá cheio de gente lá de fora, né? Eurípides da porta, não conhecia Eurípides. E eu fiquei de lado assim, né? Observando aquilo. Falei, entro, não entro, aquela dúvida danada, né? Aí eu cheguei perto dele e falei, o Sr. Chico me convidou para vir aqui hoje às 2h. E sério, a cara fechada. Se bem que eu sou não. Eu falei, Enésio, não pode entrar. Aí cheguei lá dentro, tinha um alpendrezinho, né? Tinha uma mesa, o Chico sentado lá, gente da mesma maneira, lotado. Eu fiquei quieto lá no alpendre, nem me aproximei dele. Daí a pouco o Eurípides saiu e falou assim, olha, tá no Chico, está na hora. Não entendi aquilo ali. Aí o Chico levantou, o pessoal abriu o caminho, e ele veio, passou pela porta, eu estava assim de lado, ele me olhou assim, falou, Enésio, vem cá.
Eu aproximei dele e falei, olha, meu filho, vai uma Kombi lá, vamos lá para Abacateiro, na Vila dos Pássaros, e vai uma Kombi lá para distribuir pão para os nossos irmãos lá. E vou fazer assim, ele não me pediu, não, até hoje acontece essas coisas. E você vai lá ajudar a distribuir o pão. Então sentado debaixo do Abacateiro, comentário do Evangelho, ajudei a distribuir o pão, e fiquei por ali observando aquilo ali, né? Quando terminou e tal, que saiu de lá, ele passou assim, ele passou, olhou para o meu lado e disse assim, Enésio, sábado que vem você volta outra vez, viu? Foi no sábado seguinte eu voltei novamente. Isso assim durou aproximadamente uns 3 a 4 meses. Até que certo dia ele falou alguma coisa sobre as pessoas ficarem rodeando o médium e sem estudarem, sem aprenderem nada. Isso não levaria ninguém a lugar nenhum. E olhando para mim, eu tomei aquilo como se fosse para mim. Bom, o que eu fiz? Passei na livraria e comprei todas as obras de Allan Kardec. E comprei as obras também, nem foi no mês de dezembro, e comprei as obras André Luiz, 16 volumes de André Luiz. E trouxe para casa, nunca mais voltei no centro espírita lá. Li todas as obras. O dia que eu terminei de ler as obras, eu falei, a partir de hoje eu sou espírita. Aí falei com a Carmen, você me acompanha? Ela falou, acompanho. Sei que era quase no final do mês de dezembro, aí eu fui procurar um ourives para trocar, para ela uma pedra. Aí caí lá no César Carneiro. E chegando lá, tinha um punhado de mensagem lá em cima, daí eu falei, o César inclusive lembrou isso ontem. Eu peguei a mensagem e falei, eu posso levar você? Pode, você é espírita? Eu falei, não, mas estou querendo ser. Aí ele explicou onde é que era a casa espírita, era Agostinho, né? E que tinha um trabalho na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu saí, fui lá. Incrível, porque eu passei pela casa espírita, não vi a casa, fui sair lá na casa de assistência, na casa da sopa. Aí chegando lá, fiquei, esperei, deu 8 horas, 8 e pouco, vim embora. No dia seguinte eu fui lá na loja dele e falei, olha, o senhor me tapeou ontem. Eu passei lá, não vi movimento nenhum. Você foi na primeira de Balzinha assim? Ele falou, não, lá é na Vital Negreiro, lá é a casa de assistência, a outra é para cá. Eu falei, pois é, infelizmente. Aí ele falou assim, mas hoje nós vamos trabalhar lá na vila e hoje nós vamos levar um pão. É um trabalho que o Chico fazia debaixo da abacateira. Foi nesse aí que eu quero então, porque eu estava acostumado debaixo da abacateira, né? E falei, eu posso levar alguma coisa? Eu falei, leva um pouquinho de pão. Eu falei, tudo bem. Aí peguei meu carro e saí, passei na padaria, aí na linha de Barroso, e falei, moço, me dá 100 pães aí. Aí fui lá, pegou 100 pães, brincou, vai ter festa lá hoje? Eu falei, não, isso aí é um trabalho assim, assado. Expliquei para ele o trabalho que era feito, ele ficou olhando. Falei, então tá bom, tá aqui o pão. Eu falei, quanto é? Ele falou, não, todo sábado você pode passar aqui e pegar 100 pães. Passei em outra padaria, ganhei mais 100 pães. Olha, eu levei 300 pães. Cheguei lá, né? O César falou assim, quando eu cheguei com 300 pães, você falou assim, cara, desce aí, porque trazendo 300 pães, né? Bom, terminar a distribuição, mas foi fazer o evangelho, né? Aí eu lembro que foi o Mozart que pegou o evangelho, um ia passando para o outro, tem que fazer comentário, né? E ficou indeciso se passava para mim ou não passava, né? Aí eu peguei, tomei a mão, o evangelho na mão dele, né? Eu vi todo mundo comentando e comentei o evangelho também, né? Eu tinha um conhecimento já da leitura que havia feito, né? Falei, citei alguns livros e tudo, né? Bom, aí quando terminou lá de amor, ele falou assim, o senhor vai frequentar? Eu falei, vou frequentar sim. Aí eu voltei então novamente à convivência com o Chico outra vez, né? E aí a vida foi mudando e eu ia para Araguari, viajar para Araguari, para essa região toda, e quando eu ia lá, eu participava das casas espíritas e fiz muita amizade com a nossa companheira Undina lá em Araguari. E certa feita aí começa o trabalho de fitoterapia. Nós estávamos dando um passo a uma pessoa, um jovem, e me veio a cabeça assim, manda dar chá de bugre, manda dar chá de bugre. E eu fiquei com cara para aquilo, falei, mas bugre que eu conheço é índio, eu não conhecia planta, né? Na semana seguinte eu estava em Araguari novamente, fomos dar um passo a outra pessoa, uma senhora que estava com câncer na perna. Aí me veio a cabeça assim, manda esquentar a folha da rubiácea e colocar sobre a perna para aliviar a dor. Eu falei, rubiácea que eu conheço é café, né? Falei, com folha de café. Aí que eu saí na porta assim, 2 cafeeiros, um de um lado do outro, na porta de entrada da mulher. Aí eu contei para a Undina outra vez, né? Aí ela falou assim, mandou que fizesse aquilo.
Eu chegando em Uberaba, eu peguei um livro do Celso de Almeida Afonso sobre plantas e pesquisei o que era aquilo, a questão do chá de bugre. Aí estava lá para problema estomacal. Eu liguei para um dia e perguntei o que aquele jovem tinha. Foi, tinha problema de estômago. Eu falei, poxa, espera aí, muita coincidência, né? Aí eu fui no Chico, uma quarta-feira, e a Carmen sozinho lá conversando. Eu falei, Chico, está surgindo isso, assim. Ele olhou e falou assim. Isso foi antes de nós começarmos a nossa casa espírita, viu? Antes de começarmos a nossa casa espírita, bem antes. Isso aí deve ter sido o quê? 79, por aí, 80. 79 mais ou menos. Aí ele falou assim, olha meu filho, você está começando a sua missão. De missão, Chico? Todos nós temos uma missão aqui na Terra e tal. Mas que missão é essa, Chico? Você vai trabalhar com plantas medicinais. Eu, Chico, mas eu não conheço, eu conheço capim. Eles me disseram o nome deles. Ele falou assim, afia a ferramenta. Eu falei, como, Chico? Ele falou assim, vai aprimorar, você vai estudar, vai pegar ali e vai estudar. Bom, aí nós começamos realmente a ler, a estudar, conhecemos nosso companheiro Marco Aurélio, lá de Sacramento, já morava em Jaguara ainda, né? O Marco Aurélio deu uma orientação boa sobre plantas, e nós começamos aqui na nossa casa aqui, fiz um cômodo no fundo da casa e comecei a trabalhar, moendo planta com maquininha de moer carne, e ousando fazer remédio. Em 1980 surgiu o xarope para bronquite, né? Que hoje faz pelo mundo, o Brasil inteiro. E nós começamos a fazer ele em alta escala. Já participávamos da pomada Vovô Pedro com o João Nunes Maia. Fomos os primeiros a sair de Belo Horizonte com o João Nunes para fazer a pomada. E assim nós fomos desenvolvendo, né, o nosso trabalho. Quando chegamos, fizemos a nossa casa, e construímos nosso laboratório, ampliamos nosso laboratório, e aí então eu já fui fazer faculdade de fitoterapia em São Paulo. Então a fitoterapia lá no Grupo Espírita Maria de Nazaré, desde a fundação já está ativo. Antes da fundação já fazíamos um pequeno lateral ali, onde tinha o barracão, antes de construir a casa. Nós usávamos, não tinha fogareiro, nós usávamos lata com serragem para poder fazer o xarope. Já fazíamos xarope ali naquela casa. Não fazíamos os medicamentos, mas o xarope já fazíamos. Fazia fogareiro. Fogareiro, e aqui nós ficávamos ali de 9 horas da manhã até 11h30, meia-noite, tudo cheio de carvão, né? Era um trabalho danado para se fazer o xarope. Nós já fazíamos, graças a Deus. Hoje aquilo ali virou uma maravilha fazer xarope hoje, né? Hoje com 3 pessoas, 4 pessoas, você consegue fazer o xarope. Mas isso aí é simples, essa nossa história da construção do Grupo Espírita Maria de Nazaré.